Salvete homines, minhas saudações a todos os que comparecem mais uma vez a estes encontros semanais da nossa série Registros sobre Registros, que tem o apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, da Noreg do Paraná. Eu apresento meus cumprimentos habituais e meus agradecimentos ao Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, presidente da Noreg Paranaense. Vamos aqui ao número 438 da nossa série expositiva, Registros sobre Registros, aqui ultimando a referência ao artigo 168 da nossa Lei de Registros Públicos. Um dispositivo que assim se redigiu. Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis. Essa menção à designação genérica de registro permite antecipar o que no Código, que na Lei de Registros Públicos é fácil de ver, que além desse sentido geral, a lei diz genérico, de registro, há um outro específico, que é o do registro em sentido estrito. Bom, vamos prosseguir na análise desse dispositivo, porque na explanação anterior nós vimos que o legislador, de modo bastante oportuno, a meu ver, agiu com prudência, adotando uma significação singular, peculiar para a matéria, entendeu ser caso de exprimir que o conceito de registro, segundo a Lei 6.015, que então se editava ao tempo do Código de Processo Civil de 1939, ao tempo do Código Civil de 1916, que o conceito de registro na Lei 6.015 compreende as noções de transcrição e inscrição constantes das leis civis. Bom, isso acho que ficou suficientemente indicado na exposição anterior. Mas há algo mais, entretanto, que deve aqui apreciar-se, a meu ver. Porque, ao lado dessa terminologia estritamente indicada no artigo 168 da Lei 6.015, ou seja, ela está ali indicada com uma finalidade específica de que ao conceito geral de registro concorra a compreensão tanto da transcrição quanto da inscrição, categorias estavam indicadas na legislação então vigente. A esse uso novo, a essa terminologia nova que se está propondo, concorre um uso costumeiro entre nós, do vocábulo registro. Isso aqui escapa diretamente ao direito. Isso não é uma criação do direito. Esse uso costumeiro surge como um fato, como um fenômeno linguístico, como um fato presente na realidade vital. Eu quando estava meditando um tanto sobre o que falar-lhes na exposição de hoje, lembrei-me de um notário espanhol que morreu na segunda metade do século passado, em 1969. Chamava-se Gregório de Altuve. E ele escreveu um livro intitulado, eu não conheço o livro, apenas vi referência do livro, chamado El Paisaje como Fuente del Derecho, ou seja, a paisagem como fonte do direito. Ou seja, é um fato, né? A paisagem é um fato. E essa referência, eu lembrei dessa história do Gregório de Altuve, porque essa referência à paisagem como fonte do direito vem a calhar quando se pensa com uma lição do grande pensador espanhol, que foi Joaquim Costa, no que ele chamou de muda a linguagem dos fatos. Muda a linguagem dos fatos. Ele, de fato, num de seus livros, diz que as leis que nós escrevemos na muda a linguagem dos fatos são mais firmes e incontrastáveis. São firmes porque estão nos fatos, mas também porque são também mais verdadeiras, porque estão fundadas na natureza. Bom, poderá aqui e ali objetar-se que esse uso popularizado da palavra registro, quer dizer, o uso
que está em toda parte, até nas nossas casas, né? Nós fechamos o registro da água, nós fechamos o registro do gás. Poderá objetar-se que esse uso popularizado, portanto trivial, da palavra registro, não passe disso, ou seja, algo trivial. Como se dizia antigamente, no meu tempo de jovem, se falava muito em ramerrão. O ramerrão é isso, a coisa do uso trivial. Bom, mas se nós nos acercamos temperadamente dos fenômenos da língua, tanto da língua escrita quanto da língua falada, isso nos leva a admitir como muito frequente, como fenômeno muito frequente, existirem certos usos linguísticos normais e rotineiros em determinados grupos. Por exemplo, grupos geográficos. Há um autor romeno, um conhecido linguista romeno, Eugênio Cosseriu, ou Cosseriu, talvez seja a pronúncia melhor, que define isto como sendo, dando nomes a essas realidades que eu vou mencionar. Por exemplo, determinados grupos geográficos em que se fala alguma coisa que não é normal, e outro grupo geográfico. É o que ele chama de norma diatópica. Nós sabemos isso, né? Há até uma humorista que mora agora no Rio de Janeiro, mas é aqui do estado de São Paulo, e que fica mostrando nas suas exposições na rede social diferenças de linguagem, por exemplo, que há entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Então são usos linguísticos normais em um lugar e que não são no outro. Pode haver também isto em grupos da mesma idade, do mesmo nível econômico, dos sexos. Eu tenho que me esforçar para conhecer a linguagem dos meus netos, né? Tenho 2 netos já nessa fase que se chama de adolescência ou quase adolescência, ou coisa que o valha, e que usam umas expressões que são próprias da idade, e que o Cosseriu chama de norma diatrástica. E há também usos linguísticos que são normais e costumeiros, utilizados em determinadas situações da vida. São as chamadas normas diafásicas. Por exemplo, a linguagem das torcidas de futebol, quando estão num campo. As pessoas se massificam, eu tive essa experiência. A experiência já longínqua dos meus tempos de jovem, quando frequentava muito campos de futebol, e era muito curioso como eu me sentia diferente entre fazer parte daquela massa torcendo, usando expressões que habitualmente eu não usava, mas que ali nessas circunstâncias eu usava. São normas diafásicas que mostram esse tipo de conduta. Bom, mas voltamos aqui ao núcleo de nossas considerações, se bem que me convém aqui, até por uma questão de honestidade intelectual, chamar a atenção para o que, acerca de Cosseriu, escreveram 2 grandes gramáticos brasileiros, Evanildo Bechara e Silvio Elia, num livro, uma série magnífica que eu recomendo muito, chamada Na Ponta da Língua. Uma série lá do início deste século, aí por volta disso, do entorno do início do século, e muito interessante, com artigos escritos por grandes gramáticos e linguistas brasileiros. Mas, bom, voltemos aqui, depois de mencionar Evanildo Bechara e Silvio Elia, ao núcleo das nossas considerações, que é relativamente ao termo registro. Mas agora nós vamos ver o registro só em seu uso no ambiente extrajudicial, que é uma forma, não é? Parece-me que uma norma diatrástica, ou seja, num nível profissional, na nossa prática extrajudicial. E aqui nós temos que apontar que o termo registro é análogo. Ou seja, como todo termo análogo, ele possui distintos significados, mas em que há a semelhança de uma coisa significada com outra. São semelhantes, há alguma coisa de semelhante a justificar a referência a mais de um significado. A palavra direito, por exemplo, o termo direito é sabidamente análogo, nós compreendemos isso.
E a palavra registro também o é. Assim, com esse vocábulo registro, na praxis extrajudicial, ou seja, na praxis do tabelionato, de notas e de protesto, e dos registros, amplamente, usa-se a palavra registro para significar, em primeiro lugar, o lugar. Nós chamamos de locus ubi, lugar onde. O local onde se efetivam os atos de registro. Em segundo lugar, outro uso, da própria atividade de registrar. Em terceiro lugar, o ato mesmo, em geral, resultante da atividade de registrar. Então, vamos ver aqui alguns exemplos bastante triviais para que nós caracterizarmos. Sobre a ideia de registro como local, como lugar. Por exemplo, Mateus trabalha no registro aqui da cidade. Fulana vai ao registro, no sentido de que vai se dirigir a um cartório de registro. No segundo exemplo, o de atividade, registro como atividade de registrar. Por exemplo, Joaquim está agora fazendo um registro, elaborando um registro. A escrevente está agora escriturando um registro. E, por fim, o de ato. José tem o registro de seu pacto antinupcial. Muito bem. Dessa maneira, eu não excluo a possibilidade de que haja outros usos. Agora não me ocorre, mas pode haver outros usos análogos do termo registro. A dinâmica da língua é algo, se pode dizer, incessante. Não é? Dessa maneira, a significação do conceito verbal registro, note-se bem, estamos aqui tratando desse termo na prática do direito extrajudicial. Essa significação vai além dos limites indicados no artigo 168, porque o artigo 168 fala de um sentido genérico, mas deixa em aberto outro conjunto de significados, entre eles esses fenômenos linguísticos que são próprios da língua. Mas há algo aqui em que convém insistir. O termo registro compreende tanto a atividade de registrar quanto a do ato correspondente. E nesse passo o registro atende ao princípio que classicamente é chamado de princípio da inscrição. Quando se vai estudar a principiologia do direito registral, lá encontramos logo a partir do princípio da inscrição. Mas olha, não se fala, é clássico falar princípio da inscrição, não se fala princípio do registro. Então, num primeiro aspecto, lato sensu, registro, pois, compreende o registro stricto sensu e a averbação. Mas, num segundo aspecto, o que nós temos que considerar é o termo inscrição, exatamente porque o registro responde a esse princípio da inscrição. E aqui a palavra inscrição, o vocábulo inscrição, esse termo se alça ao plano geral, se eleva a um plano geral. E então ele se desveste inteiramente daquelas características mais estreitas que ele possuía, por exemplo, em nosso regulamento registral de 1939 ou no Código Civil Brasileiro de 1916. E isso está muito bem. A palavra inscrição tem um sentido muito mais amplo do que o contido nessas legislações anteriores. Bom, nós já o deixamos dito noutra parte, antes vamos aqui reiterar. O vernáculo inscrição deriva do supino do verbo latino inscribo, ou seja, deriva de inscriptum. Inscriptum é o supino do verbo inscribo, um verbo do latim. E daí resultou um substantivo de terceira declinação, inscriptio, terceira declinação, inscriptio, inscriptionis, que significa escrito, marcado, assinalado, gravado, registrado, etc. Mas também esse é o problema da linguagem, né? Também significa não inscrito. Inscrito também pode significar não inscrito, porque o prefixo latino in também atua com modo de negação. O in é um prefixo frequentemente indicativo de negação. Bom, o que nos interessa? Inscrição é sinal. Inscrever é sinalizar. E o sinal, ou signo, é o que serve de meio para o conhecimento de alguma coisa.
Sinal é, pois, um significante que remete a um ente sinalizado ou significado. Eu quero recordar aqui, mais uma vez, é uma passagem que deve ser muitas vezes repetida, muitas vezes meditada, uma passagem de Aristóteles, esse grande filósofo grego do século IV a.C., e que mantém a vigência de seu pensamento até hoje. Fala-se que Aristóteles é o filósofo mais vezes mencionado diariamente pelos pensadores do mundo inteiro. Bom, o sinal, diz Aristóteles, é um meio expressivo e comunicativo. Ele exprime alguma coisa e comunica. O que ele comunica e exprime? Bom, primeiramente ele comunica e exprime conceitos. E depois disso, ele exprime as coisas compreendidas nesses conceitos. Então ele é um sinal expressivo e comunicativo de conceitos e, na sequência, das coisas compreendidas por esses conceitos. Isso está dito num livro de Aristóteles. Como sabem, toda a obra de Aristóteles foi reunida num grande corpus aristotélico, e desse corpus há o destaque para o que se chama de organon, instrumento em latim. E são os livros de lógica em geral, entre os quais existe um que é o Periermeneias. E o Periermeneias tem essa passagem que é magnífica, em que Aristóteles diz que as palavras escritas, e palavras já disse eu, são signos, exprimem as palavras orais. E ambos esses modos de palavras, orais e escritas, constituem um código variado na vida humana. Variado segundo os tempos, segundo os lugares. Aqui falamos português, em Portugal também se fala português, em Angola também se fala português, já com muitas variações, mas na Espanha se fala espanhol, na França se fala o francês, na Alemanha o alemão, etc, etc. Ou seja, há um código variado, mas tudo são modos de escrita e modos de oralidade, com que se quer, com a variação de tempos e de lugares, exprimir e comunicar conceitos, exprimir e comunicar coisas. Mas se as palavras não são idênticas, por exemplo, no português, no francês, no inglês, no alemão, no italiano, elas exprimem, todavia, na variação de sua historicidade, e nós poderíamos dizer também de sua geografia, as paixões da alma humana. E as paixões, no sentido muito amplo, as paixões da alma humana são universais. Todos nós temos essas paixões, ou somos suscetíveis delas. Aqui, paixões, volto a dizer, em sentido amplo, porque é tudo aquilo que nós padecemos, incluindo o aspecto intelectual. E as coisas que que levam às paixões, ou seja, são retidas nas paixões à maneira de imagem, são também universais. Só por isso que é possível a comunicação humana. Nós não conseguiríamos a tradução de textos se as paixões não fossem universais e se as coisas não fossem universais. Mas é possível a expressão e a comunicação humana, em particular aqui destacamos a comunicação, porque embora as palavras, sejam elas orais, sejam escritas, não refiram diretamente às coisas do universo, elas exprimem as paixões da alma. Essas paixões da alma são comuns a todos os homens. E essas paixões recolhem impressão das coisas que, por igual, são comuns, universais ao conhecimento de todos os homens. Bom, essa lição aristotélica é um antídoto, historicamente prévio, é verdade, antecedente, contra o nominalismo que surgirá no medievo baixo e contaminará grande parte do pensamento moderno e contemporâneo. Eu penso que um dia ainda vou tratar da influência do nominalismo no pensamento extrajudicial contemporâneo, mas isso vamos deixar para uma outra oportunidade. Fica apenas aqui a observação. Ora, a inscrição nos registros públicos, então, não evita as dificuldades gerais da linguagem. Esse é o ponto que temos de ver. Aqui se devem ainda acrescentar alguns problemas especiais, e já o fizemos ver. Os problemas da inscrição começam pelo fato de os signos textuais constantes das inscrições tabulares, das inscrições que estão no registro, tendo de ser inscrições claras, inscrições certas, bem determinadas, elas padecem de uma atração contraposta. Porque, por um lado,
O registro parece chamado pela linguagem comum. Uma linguagem que, em vista de sua maior clareza, possa ser entendido por todos ou quase todos, sem exigência de conhecimentos jurídicos ou técnicos específicos. O registro deve estar a serviço de todos nós, de qualquer pessoa que consiga ler ou que consiga, ao menos, que alguém leia e possa ouvir o que está no ato do registro, sem que nós exijamos desse usuário do registro, desse interessado no registro, uma competência específica na área jurídica ou numa área técnica, por exemplo, para compreender as notações geodésicas, etc. Mas isso é um lado. Por outro lado, a inscrição tem que ser certa. Vocacionando-se, portanto, a uma linguagem específica, que é a linguagem jurídica, porque o registro é jurídico. E essa linguagem, à conta de seu caráter mais técnico, sempre se avantaja em precisão relativamente à linguagem comum. Esse é o problema. Toda a nossa discussão do tema da inscrição, do tema do registro, do tema das transcrições, está exatamente em, ao mesmo tempo, termos uma linguagem clara, uma linguagem certa, mas uma linguagem também precisa. E que mantenha essa precisão ao longo do tempo, essa compreensão ao longo do tempo. Por isso, não é possível que nós busquemos a precisão do linguajar, só essa ideia, sem atender às necessidades da comunicação. Temos de exprimir o melhor possível. Será uma das sugestões dos grandes autores da tópica ou das tópicas, que a linguagem exprima exatamente a realidade, consigamos expressar adequadamente, porque isso atende às necessidades de comunicação. Mas acontece que o registro não é um artefato, volto a dizer, para especialistas em direito, em arquitetura, em urbanismo, em engenharia. Não. Ele é um ente instrumental da segurança comunitária, da segurança de toda a comunidade. Então ele tem que formar certezas para todos da comunidade, exprimindo-as e comunicando-as de maneira adequada. E por isso, num certo sentido, o registro tende a propositar-se ao que se chama de ad popularem sensum, ou seja, ao senso popular, para que possa ser compreendido. Portanto, o que estamos vendo aqui é que o artigo 168 dá-nos uma ideia de registro corretíssimo, no seu sentido geral, num dos seus sentidos gerais, porque diz que ela compreende a transcrição e a inscrição, mas também compreende o próprio registro em sentido estrito e a averbação, e outras coisas mais, que não escapam à linguagem comum. E, por outro lado, esse relacionamento da ideia de registro com o princípio da inscrição exige de nós um esforço para compreendermos bem o que se compreende com o termo inscrição. Muito bem. Então, com isso, nós terminamos alguma sorte de reflexão sobre o artigo 168 da Lei de Registros Públicos e prosseguimos na próxima semana, se Deus assim permitir. Eu renovo aqui a minha saudação a todos os que participaram e que venham a participar dessa nossa explanação, da audiência dessa nossa explanação. Agradeço mais uma vez aos meus confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral e à Noreg do Paraná, na pessoa do presidente, o Dr. Matheus Afonso Vida da Silva. E conclamo também aqueles que possam ir a Coimbra, que participem do nosso encontro conimbrense, lá com a professora Mônica Jardim, com o Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, num evento internacional, de que participa a Noreg Paranaense, participa a Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Muito obrigado e, se Deus nos permitir, vemo-nos na semana que vem.